Boa tarde a todos, né? Eu sou o professor Everton Lima Menezes, da FUCAP. A aula ministrada é a aula 12 de manutenção produtiva, né? O motivo da gravação é pelo fato do problema de ontem, né? Outros professores, nós ficamos com problema de conexão de internet, né? E intermitência no sinal, né? O Meet não estava funcionando direito, tive problemas no áudio, né? Para contornar esse problema, né, eu resolvi gravar esse vídeo e mandar para vocês. Bom, sumário da aula: ensaios não destrutivos, definição, utilização, finalidade, método, seleção do método e o ensaio visual, né, que é o ensaio mais comum, né, dos ensaios não destrutivos. Ao meu ver, é um dos primeiros ensaios que deve ser realizado por vocês mecânicos ou outra pessoa ou outro profissional que trabalha com ensaios ou realização de análise. Bom, foi proposto o conceito, né, por alguns alunos de diferenciação entre ensaio destrutivo e ensaio não destrutivo. Alguns alunos conceituaram de maneira adequada, né. Dou os parabéns para o aluno Francisco. O Francisco conseguiu me passar um conceito bem fácil, né, de entender e conseguiu contribuir com conhecimento para o restante dos alunos, né, a diferença entre ensaio destrutivo e de um ensaio não destrutivo. Bom, o que é um ensaio não destrutivo? Também chamado de END, né, ensaio não destrutivo. Como o próprio nome já diz, ele é o contrário de destruir alguma coisa. Enquanto os ensaios destrutivos, ensaio de tração, ensaio de flexão, ensaio de compressão, às vezes o ensaio de dureza, né, e outros tipos de ensaio que visa, né, o rompimento ou a quebra do material estudado, o ensaio não destrutivo é ao contrário, né? Não há necessidade de cortar ou selecionar uma parte da peça para realizar um determinado ensaio mecânico ou um ensaio não destrutivo, né? Pode ser realizado até mesmo no ambiente onde está inserido ou alocado ou a ferramenta, ou objeto, ou material a ser estudado. São técnicas aplicadas no ensaio de produtos semi-acabados ou até mesmo acabados, para achar ou detectar descontinuidade, sem alterações de suas características físicas e químicas ou de forma geométrica, além de não interferir em sua posterior utilização, né? Além de ter aquela característica de não ter nenhum prejuízo em relação a aspectos físicos e químicos, né, ele também não interfere na hora de utilizar, né, ou utilizá-lo. Então, se determinado item a ser avaliado ou estudado estiver em funcionamento, muitas vezes não há necessidade deste item, né, ficar por muito tempo parado, né, não ocasionando prejuízo ou prejuízo em relação ao tempo, né, queira ou não, tempo tempo sem trabalhar, né, no caso é um custo para a empresa. Utilização dos ensaios não destrutivos constituem uma das ferramentas principais do controle de qualidade e são utilizados no ensaio de produtos soldados, fundição ou produtos fundidos, produtos forjados, laminados, entre outros, com vasta aplicação em setores petroquímicos, nuclear, aeroespacial,
siderúrgico, naval, autopeças e ferroviário, né? Quando a gente fala em produtos soldados, fundidos, forjados, laminados, a gente entra numa disciplina chamada processo de fabricação, né? Processo de fabricação, disciplina de processo de fabricação, ele trata esses 4 requisitos ou 4 áreas de maneira muito mais aprofundada. Vinculado, é claro, uma outra disciplina que é de ciência dos materiais e resistência dos materiais, né? Resistência de materiais que adota, né, os ensaios destrutivos e os ensaios não destrutivos para fazer a avaliação de suas resistências, gerando informações quantitativas, gerando informações qualitativas, né, para uma posterior avaliação, né, e detecção de algum tipo de anomalia ou de erros quando estes objetos estão sendo manipulados por algum processo ou por algum esforço físico. Então, aplicar uma das utilizações ou até mesmo a aplicação dos ensaios não destrutivos, a gente visa a indústria petroquímica nos dutos, né, de transporte de combustível, nos dutos de transporte de gás, nos dutos de transporte de algum determinado fluido, né, em usinas nucleares, em aspectos aeroespacial, no setor de siderurgia. É muito comum a utilização desses ensaios não destrutivos. Na indústria naval, né, é muito utilizado os ensaios não destrutivos, porque ou eu vou quebrar a parte do casco do navio e levar lá para o meu laboratório para realizar determinado ensaio. Não, eu vou ter que ir lá no meu navio, lá no meu barquinho, pegar uma área onde eu quero fazer o ensaio ou estudar, né, aquela região, e manipular algum tipo de instrumento para averiguar as condições. Autopeças e setor ferroviário. Finalidade dos ensaios não destrutivos: garantir a confiabilidade do produto, prevenir eventuais riscos de acidente, risco à vida humana e até mesmo risco de agredir o meio ambiente, melhorar o desempenho dos produtos em empresas, ampliando a sua qualidade e reduzindo os custos, né? Os métodos não destrutivos. São inúmeros os ensaios não destrutivos atualmente em uso. A gente destaca, primeiramente, o ensaio visual, né? Como o próprio nome já diz, nós observamos o material a ser estudado, né, visualmente, ou até mesmo utilizando ferramentas ou máquinas que lhe mostram a situação, né, seja ela na superfície interna, seja ela na parte de dentro, que é na superfície interna, ou na superfície externa, no caso, né, ou de lugares onde não há possibilidade de olharmos, né, lugares de difícil acesso. Então vemos também a necessidade de realizar os ensaios visuais. Outro tipo de ensaio, né, que é de maneira não destrutiva: o ensaio de líquidos penetrantes. Como o próprio nome já diz, né, penetração de algum líquido, né, com o intuito de mostrar a não conformidade ou o intuito de mostrar, né, alguma trinca, falha na solda, ruptura, rechupes, porosidade, descontinuidade, né? Então, os ensaios de líquidos penetrantes, né, como o próprio nome já diz, de utilização de líquidos, visa lhe mostrar, né,
através de uma solução química, né, de uma composição química de uma irregularidade. Outro tipo de ensaio que já utiliza aspectos da física, né, de campos, polos positivos e polos negativos, são os ensaios por partículas magnéticas. Né, partículas magnéticas polarizadas, né, mostram também descontinuidade, mostram rechupes, mostra defeitos da solda, né, na penetração da solda, irregularidades em relação às soldas, né, mostra também porosidades, né, tudo através de uma ferramenta ou uma máquina com princípio de magnetização ou magnetismo, né, com os nossos próprios ímãs, né. Quando a gente era criança, a gente brincava com os ímãs, né, parte do mesmo princípio que nossos objetos que a gente utilizava para brincar, né, quando nós éramos crianças. Outro tipo de ensaio, né, acredito eu que a maioria de vocês já realizaram um procedimento de ultrassom alguma vez na vida, né? As mulheres costumam utilizar, eu acredito que bem mais do que os homens, no mecanismo de ultrassom. A mesma abordagem da ultrassom, né, para a medicina é a mesma abordagem que é utilizado, ou é a mesma filosofia ou princípio que é utilizado também na indústria quando nós estamos falando de mecânica, né, ou de ensaio não destrutivo. Identificação positiva dos materiais é um outro estudo ou um outro método de análise, né, de análise ou de ensaio não destrutivo de algum material, né? Então, deixa eu ver se tem mais outro. Mapeamento de corrosão, né? E o mapeamento de corrosão dá para ser detectado também até mesmo pelo ensaio visual ou algum tipo de análise química. Seleção do método. Temos que ter em mente que um pode complementar o outro e que diversos ensaios podem ser aplicados no mesmo equipamento. A seleção deve ser baseada em tipo e origem da descontinuidade a ser detectada, processo de fabricação adotado, a região a ser manipulada ou ensaiada, nível de qualidade desejada e também os custos, né? A empresa opera em relação aos custos, né? Aos custos, né? Então aqui eu destaco o método de seleção dessas 5 maneiras, né? Eu posso dizer que está em ordem, né, de aplicabilidade. E em resumo do método de seleção é que vários processos, vários ensaios podem ser aplicados, né? Uma complementando um outro método, né? E hoje em dia, com a evolução da indústria, né, a evolução dos equipamentos, temos equipamentos que dá para ser realizado ou nos mostram mais de uma informação, ou nos mostram mais de um tipo de ensaio, né? Ensaio visual. Então, o ensaio visual é uma maneira não destrutiva de compreender ou de analisar um objeto ou um equipamento. Todos os outros devem ser executados após a inspeção visual, que pode ser realizada à vista desarmada, a olho nu, com auxílio de lupa, as famosas lupas, né, que os mais antigos já costumam usar, né, ou costumavam usar. Ou eu posso considerar os nossos óculos um tipo de lupa, né, dependendo
dependendo do problema de cada pessoa, né? Então muitas vezes o óculos se transforma numa lupa, né? Com auxílio de lupa ou com aparelhos ou instrumentos para inspeção remota, como o endoscópio, né? Como o próprio nome já diz, endoscópio, né? É similar à endoscopia. Eu nunca fiz uma endoscopia, né? Não sei se eu vou fazer, mas quem já teve a experiência de realizar esse determinado exame, né, viu que foi inserido, né, uma mangueira através da boca para fazer uma análise, né, dos órgãos internos, né, para destacar, né, problemas gástricos, né, problemas aqui na parte interna, destacar gastrite, úlceras, né? Até acho que até H. pylori deve entrar no meio, né, do exame de endoscopia. Então é o mesmo princípio, né? A endoscopia é utilizada antes e depois de operação de soldagem, detecção de irregularidades superficiais de vários tipos, como estado de corrosão, dobras de laminação, que já vem do processo de conformação, ou processo de fabricação, acabamento superficial, dentre outros. Então a endoscopia ela também pode ser chamada de boroscopia, né? Utilizado para ensaio visual de locais de difícil acesso, como o interior de tubos e vão. Então a endoscopia, né, pelo fato de você utilizar uma ferramenta grande, como se fosse uma mangueira, e acredito eu que uma câmera, né, na parte final do tubo, né, ela é de fácil manipulação, né, e ela nos mostra como está a superfície de locais onde nós não conseguimos enxergar, né, ou seja, locais de difícil acesso. Nós podemos utilizar em tubos metálicos que receberam algum tipo de solda, né? Nós podemos inserir isso em maquinários pesados, onde há a demora em realizar a desmontagem e a montagem, né? Então dá para fazer um estudo ou uma análise de como está as superfícies internas, né? Os chillers, né? Quem trabalha na indústria de refrigeração também, né? Chillers é como se fosse vários tubos, um ao lado do outro, né, que faz a troca de calor em ambiente grande, né, como se fosse nossos próprios ar-condicionados, só que grande, né. Então a troca de calor ali, podendo haver algum tipo de impureza ou até mesmo corrosão, né, nos tubos. Acredito eu que os tubos são de cobre, tá? Então pode ter até mesmo oxidação. Então aqui temos um exemplo do boroscópio ou um endoscópio, né? Temos aqui uma mangueira, na cabeça da mangueira tem um dispositivo óptico, né, que ele visa mostrar, né, o que está acontecendo dentro ou na superfície interna de um equipamento ou objeto, né? Ele mostra essas informações, né? Acredito eu que ele é decodificado no aparelho e convertido em imagem, né? Então o mecânico, o técnico mecânico, o analisador está realizando a boroscopia, mete o tubo dentro do objeto que está querendo estudar e praticamente em tempo real ou real time, né, ele consegue analisar a superfície dela nesse display, né, ou nesse televisorzinho. Então
Buroscopia ou endoscopia é um dos primeiros ensaios que são utilizados, e ele é destacado como um ensaio visual, né, para detectar imperfeições também. A boroscopia. Aqui um outro exemplo de utilização de boroscopia, né, através de um encanamento, né. O técnico está querendo realizar o estudo dessa superfície interna. Outro estudo de boroscopia. Aqui pode-se dizer que ele é um pouco parecido com Schillers, né. São canos um comprimento imenso, né. Então é inserido a mangueira do endoscópio, né, ou do boroscópio, né. À medida que ele insere, né, algum software de um dispositivo de notebook, né, para notebook, ele mostra em tempo real o que está acontecendo no interior do material que está sendo estudado. Aqui temos um outro exemplo, né. Provavelmente isso aqui é um lugar de muito difícil acesso, né, onde que dá para perceber alguma situação na parede interna. Ó, acredito eu que aqui tenha uma corrosão. Na corrosão, e tá para destacar várias colorações aqui, ó, colorações distintas uma da outra. Isso quer dizer que está havendo algum tipo de mudança, né, mudança visualmente falando, e acredito eu que quimicamente falando, né? Quando a gente está falando de corrosão, são ataques, né? Tem uma mudança ali na propriedade dele, mudança quimicamente falando, né? A boroscopia, como o próprio nome já diz, ele está relacionado com a endoscopia. Ele é bastante utilizado em lugares de difícil acesso, como inspeção de soldas interna, tubulações, tubos com costura, né, corrosão de uma determinada área. Então, resume-se a utilização do boroscópio assim. Ensaio visual com uma lupa. Então, qualquer lupa, óculos, ou aquelas lupas que a gente comprava no catálogo da Hermes, ou quando a gente compra pelo Mercado Livre ali, naquelas lupas que a gente costumava, pelo menos eu costumava pegar uma lupa daquela, né? Pegar uma formiga, né? Pegar uma formiga e colocar aqui, ó, enquanto os raios solares, né, passavam pela lupa e consequentemente atacava a formiga, né? Mas eu fazia isso quando eu era criança, tá? Eu era bem peralta. Então, a utilização da lupa. A lupa visa também ampliar o campo de visão, né, de um determinado material que está sendo estudado, né. É possível identificar trincas, é possível identificar também através de uma avaliação visual, né, não tão aprofundada, de descontinuidade na solda. É possível obter informações em relação a furos, rechupes, né, até mesmo algumas concentrações de tensão é possível identificar. É possível identificar mudanças de coloração, né, um possível início de corrosão. Então a lupa, ela visa mostrar, ampliar, né, em algumas vezes ou algumas mil vezes, né, a superfície do material que você está querendo estudar. Dá para se obter também através da lupa, vinculado a um ensaio de metalografia. Como vocês viram lá na disciplina de metalografia, né, na matéria de metalografia, na disciplina de ciência dos materiais, onde vocês fizeram todo um procedimento, né, para preparar alguma amostra, né, até mesmo seccionar, ou sem a necessidade de seccionar, que é na maneira não destrutiva, obter informação com a utilização de algum microscópio, né, ou até mesmo de uma lupa. Então a macrografia, que também é uma
subdivisão da metalografia, que é micrografia e macrografia, ela também realiza alguns ensaios, né? Ou análise do cordão de solda, né? Análise do cordão de solda, né? E até mesmo informar o quão o quão foi modificado do metal base, né? Ou seja, a partir do momento que você executa o procedimento de solda, né, você também está melhorando, ou modificando a propriedade do material que está sendo soldado, né? Quando eu falo isso, mudando, é em aspectos microestrutural, porque a partir do momento que você executa um procedimento de solda a uma temperatura elevada, né, você está ocasionando, né, uma mudança microestrutural ao redor, né, da solda. E isso pode ser maléfico. Por que maléfico? Porque você está modificando a propriedade, né, podendo até fragilizar o material que você está soldando. Então obedeçam as normalizações, obedeçam as regras, né, de soldagem. Tenham sempre a norma ao lado de vocês, né, e utilizem a norma sempre. Outro método aqui, tá aqui, macrografia, análise de solda também, ó. Solda, né, metal base, né. Provavelmente aqui do lado, ó, tem uma zona que foi termicamente afetada justamente por causa da solda, tá? Aqui não é perceptível ainda, né? Mas se eu fizesse uma análise micrográfica, daria para enxergar. Aqui temos um outro tipo de ensaio, né, que é macrografia também. Nesse caso aqui ele mostra uma ampliação de um material que está sendo estudado, né? Seus buraquinhos, né? Esses buraquinhos aqui, dependendo do que material seja, né? Esse aqui pode ser um material compósito, né? Isso aqui pode até ser mesmo um problema em relação ao material metálico. Esse aqui pode ser um material cerâmico, mas de qualquer forma isso aqui, esses buracos aqui são imperfeições, né? Elas futuramente ocasionarão as famosas concentração de tensão, podendo levar até mesmo uma ruptura, né? Ou vir trincar, quebrar ou acabar com o material. Macrografia também, né? Aqui, essa aqui é uma imagem que eu tirei do Senai, né? Que eu estava procurando no Google através de imagem e encontrei esse perfil aqui, né? Aqui tem dois perfis, né? Tem um perfil aqui em T e ele é meio perfilado em I, né? Em I. No caso aqui, o trilho rompeu em serviço. Nota-se nitidamente nesta seção como a fratura acompanhou o contorno da zona segregada. Então aqui, ó, temos aqui uma trinca, outra trinca, e observa-se aqui, ó, a formação de uma concentração de tensão, justamente por causa de alguma imperfeição no processo de fabricação desse componente, né? Então foi utilizada aqui a macrografia para identificar, né, além da descontinuidade, além da trinca, foi perceptível observar a concentração de tensão no decorrer da geometria da peça, né? Então a macrografia nesse caso aqui mostrou, né, visualmente o que está acontecendo ali. Ensaio visual de solda. O ensaio visual de solda muitas vezes é necessário a utilização, né, de um equipamento ou de uma ferramenta. Essa ferramenta aqui, no caso que está sendo utilizado, né, ela é como se fosse um paquímetro, né? Ela tem suas escalas, dá para medir a altura da solda,
Dá para medir também a angulação da solda. Esse instrumento ele é chamado de ou de calibre ou calibre, mas eu chamo de calibre, né? Calibre de solda. Então ele visa também realizar um estudo não destrutivo, né, das soldas em aspectos visual. Então aqui temos uma verificação, né, da inserção do calibre para ver o ângulo do bisel, né? O ângulo do bisel, ó, bisel, esse ângulo aqui, ó, é como se fosse a rampa, né? Aqui nesse caso aqui que vai receber o cordão de solda. Qual é o ângulo que está sendo atribuído aqui? Aí conforme ele executa aqui, o ângulo é mostrado aqui, ó, né? Por isso que eu falo que ele é um pouco parecido com um paquímetro, com micrômetro, né? E ele trabalha dessa maneira. Uso do calibre, né? Então aqui nesse vídeo aqui ele propõe a utilização do calibre, né? Esse é o vídeo do YouTube. O professor, no caso aqui, ele ministra de maneira bem calma e de fácil assimilação de como utilizar um calibre de solda. Então vou passar para vocês agora como é utilizado, né, esse mecanismo de análise utilizando o calibre e vamos ver. Utilizando o calibre. Eu posso medir as espessuras das chapas utilizando esta escala aqui. Essa é uma escala para detectar a altura da chapa. Então veja, ó, a espessura desta chapa aqui ela tem mais ou menos que ele obteve 2, 3 milímetros, 3 milímetros ou 1/8 de altura. Eu também posso medir a espessura da chapa utilizando esta escala aqui e deslizando esta régua aqui. Coloca na parte básica, plana, né? E observa assim em cima. E aqui está, 1, 2, 3 milímetros também, 3 milímetros passando também, um pouquinho aqui, né? Porque é 1/8 de altura. Medição da altura da face. Termos essa Com esta escala, eu também posso medir a altura da face de raiz então, aqui no bisel. A altura de uma chapa, então essa parte da raiz aí também é. Esta face de raiz aqui está com 1, 2, 3 milímetros então, aproximadamente da aqui. Da base até a parte de cima. Com esta escala aqui eu também posso medir desalinhamento em tubos, né? Diferença entre uma peça e outra, no caso entre dois tubos. Então aqui nós vamos ter, é de aproximadamente, olha lá, nós temos 2 milímetros de desalinhamento aqui. Diferença entre os dois tubos. Posso utilizar esta escala também para medição de barras redondas. Ou circular, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros de diâmetro para esta barra. Com essa escala eu também posso medir reforços do cordão de solda.
nessa escala de baixo. Aqui eu tenho. Temos aproximadamente quase 2, né? 2 milímetros. É a altura do reforço deste cordão de solda. Eu também posso medir o reforço da solda utilizando esta escala e esta régua giratória aqui. Utilizando esse mecanismo aí, ó. Se fosse um compasso. Aí está. Eu tenho 2 milímetros também. É a altura do reforço. Tem essas duas maneiras para fazer a medição. Para medir gargantas de solda, eu faço desta forma aqui. Superfície em contato aqui, no ângulo de 90 graus praticamente. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, passou um pouquinho aqui de 4 milímetros. Para medir pernas de solda, eu utilizo esta escala e esta régua deslizante aqui. Então, olha lá. Eu encosto aqui, na lateral. E aí está. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros e meio. É o tamanho dessa perna aqui. E eu também posso medir a perna da solda utilizando esta escala aqui e esta régua giratória. E aí está. Eu tenho 1, 2, 3, 4 milímetros. É o tamanho da perna desta solda. Aproximadamente 4 milímetros. Ângulo de preparação. Para medir o ângulo do bisel, eu vou utilizar agora essa outra escala aqui, que vai de 0 a 60 graus. Vou colocar aqui no 0, ok? No 0. Coloco aqui agora e vou puxando aqui, ó, até acertar o grau ali. Então olha lá, eu tenho aqui, nesse caso aí ele mostra um ângulo, né, 35 graus. 35 graus. Aproximadamente. 35 graus. Da abertura da raiz. De acordo com o fabricante, esta escala aqui é recomendada para olhar a abertura de raiz, mas não tem precisão nenhuma, é totalmente inadequada aqui. Então eu prefiro utilizar este calibre aqui, ó, porque eu consigo olhar lá e enxergar realmente quanto que é a medida em polegadas ou em milímetros. Aqui em milímetros, por exemplo, está dando lá 4,9. Ok, pessoal, obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Thank you for watching. See you in the next video. Gracias por tomar su tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Para fazer uma análise visual da solda. Foi muito bom esse vídeo dele. Eu gostei bastante. Aí eu vou disponibilizar, além desse slide lá no Classroom para vocês, irei deixar esse slide aqui, né, com esse link do YouTube, caso vocês queiram obter mais informações sobre algo relacionado à soldagem ou solda de uma maneira geral. Vocês acompanhem o perfil dele, né? Se inscreve no canal dele, que ele propõe até mesmo algumas aulas muito interessantes. Então, continuando.
Tá travando o computador. Então, continuando aqui, tive um problema com o meu dispositivo móvel aqui na hora de gravar, dando continuidade. Bom, ensaio e inspeção visual dimensional. A inspeção visual em soldagem começa com o exame do material antes do início da fabricação. Então, o exame do material ele é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo até mesmo para na hora de selecionar o material de acordo com suas propriedades e fim ou destinação. É uma prática que pode eliminar condições que tendem a causar defeitos na solda, né? Nessa fase são verificados, por exemplo, o tipo de material, condição da superfície, se está oxidado, se está com alguma irregularidade, se a cotagem ou de dimensões, né, está de acordo com o projeto. Antes da soldagem, o inspetor deve verificar todas as fases de preparação da junta, principalmente os fatores que podem afetar a qualidade da junta soldada, como tipo de chanfro, dimensão, limpeza da região a ser soldada, alinhamento da junta. Então, esses mecanismos básicos aqui, procedimentos básicos, né, ela garante também a qualidade de uma boa solda, né, principalmente a limpeza, né, Os objetivos do ensaio são garantir a preparação adequada da junta e a ajustagem das dimensões em conformidade com o projeto. Fazer o acompanhamento durante a soldagem para corrigir os possíveis erros, detectar as descontinuidades inaceitáveis, tais como falta de deposição ou reforço excessivo, mordeduras, trincas ou rechupes de cratera ou simplesmente cratera, conferir a precisão dimensional das soldas e garantir a conformidade das soldas com as especificações ou de acordo com as especificações ou de acordo com o projeto, né? De acordo com o desenvolvimento. Aquele calibre lá que foi falado nos slides anteriores, né? Ele mostra ali como se fosse marcações, igual ao paquímetro, igual ao micrômetro, mas também ele tem seu digital, né? Então o digital é o mesmo princípio, né? Só basta colocar na região que você deseja realizar o acompanhamento ou deseja realizar a inspeção, para ver se está de acordo com as padronizações, ou se está de acordo com o projeto, ou se está de acordo com a norma de soldagem. Então, em resumo, os ensaios não destrutivos, né, primeiramente, nós podemos destacar os ensaios visuais, ou os ensaios em relação à inspeção visual, né? A inspeção visual é um primeiro ensaio que deve ser realizado, né, para um posterior ou para uma futura execução de outro tipo de ensaio. Então, os olhos treinados dos técnicos, né, são fundamentais para encontrar erros, né, dessa magnitude. Então, essa é a aula, né, referente ao ensaio não destrutivo e ensaio não destrutivo em relação ao ensaio de inspeção visual. Obrigado. E boa tarde e boa noite para vocês.